Olá, meus amigos, alunos, ex-alunos, companheiros, né, pessoas que estavam navegando e acharam, né, esta apresentação. Eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, escritor e um contador de casos. Hoje quero colocar uma reflexão sobre meio ambiente, tá? No isolamento social. Neste dia do Mundial do Meio Ambiente, 5/6/2020, a reflexão sobre as questões ambientais é fundamental. Quanto o homem pode e deve modificar o ambiente sem destruir o meio ambiente que vive? E a degradação do meio ambiente prejudica a vida das pessoas e de toda a biodiversidade? Independentemente da espécie, cor, sexo, ideologia ou credo, isso é verdade? Isso não? Isso é só uma falácia? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso? O reconhecimento da importância dos valores ambientais brasileiros remonta do período do descobrimento, quando em carta datada de 1º de maio de 1500, enviada ao rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha, relata as belezas naturais e o patrimônio existente nesse país. O conceito de meio ambiente é bem novo, assim como a gestão do meio ambiente. As estruturas de governo que foram desenvolvidas ao longo do tempo para atender às demandas da sociedade e da humanidade, no que se refere à conservação e à preservação dos recursos naturais, é mais ou menos bem recente, né? Com a vinda da família real para o Brasil, foi criado um jardim botânico no Rio de Janeiro em 13 de junho de 1808. Até a década de 50, não havia no Brasil uma preocupação nítida com os aspectos ambientais. As normas existentes limitavam-se aos aspectos relacionados ao saneamento, à conservação, à preservação do patrimônio natural, histórico e artístico, e à solução de problemas, né, provocados por secas e enchentes. Né? É o aqui e agora. Né? Não estou tentando fazer uma visão histórica completa, né, mas só para dar uma ideia geral. No período entre 1930 e 1950, caracterizou-se pela industrialização com base na substituição de importações. Neste período, o país foi dotado de instrumentos legais e de órgãos públicos que refletiam as áreas de interesse da época e que, de alguma forma, estavam relacionados à área de meio ambiente. As medidas de conservação e preservação do patrimônio natural, histórico e artístico mais significativas no período acima referido foram a criação dos parques nacionais, de florestas protegidas nas regiões do Nordeste, Sul e Sudeste, o estabelecimento de normas de proteção de animais, a promulgação dos códigos de floresta, de águas, de minas e a organização do patrimônio histórico e artístico, a disposição sobre a proteção de depósitos fossilíferos e a criação, em 1948, da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, um verdadeiro marco em 48. Na década de 60, o governo brasileiro se compromete com a conservação e a preservação do meio ambiente por meio de sua participação em convenções de reunião internacionais, como, por exemplo, a Conferência Internacional promovida pela Unesco em 68, sobre a utilização racional e conservação dos recursos da biosfera. Nessa ocasião, foram definidas as bases para a criação de um programa internacional dedicado ao homem e à biosfera, né? O MAP, né? Que foi efetivamente criado em 1970. O Brasil, como membro das Nações Unidas, também assinou acordos, pactos e termos de responsabilidade entre países no âmbito da Declaração de Soberania dos Recursos Naturais. Na década de 70, ainda foi marcada pelo agravamento dos problemas ambientais e a grande conscientização das questões ambientais. Quer dizer, os problemas se agravaram, mas o startar da consciência da humanidade também. Né? Em 71, foi realizado em Brasília o primeiro simpósio sobre poluição ambiental, por iniciativa da Comissão Especial sobre Poluição Ambiental da Câmara de Deputados. Somente após a participação da delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano, realizada em 72, em Estocolmo, na Suécia, é que medidas efetivas foram tomadas em relação ao meio ambiente no Brasil. Parece que aí alguma coisa startou, acordou no nosso país. Ainda na década de 70 foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente, SEMA, pelo Decreto 73.030,
que se propôs a discutir junto à opinião pública a questão ambiental, fazendo com que as pessoas se preocupassem mais com o meio ambiente. A SEMA, secretaria, dedicou-se a defender dois grandes objetivos: estar atenta à poluição, principalmente a de caráter industrial, e proteger a natureza. É o que ela deveria fazer, Na época, o governo federal, em 1981, e a secretaria, a SEMA, propôs a primeira lei ambiental no país, destinada à proteção da natureza, Lei 6.902. Instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, pela qual foi criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, e instituído o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Por esse cadastro foram definidos instrumentos para a implementação da Política Nacional, dentre os quais o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente, SINIMA. A Constituição de 5 de outubro de 1988 foi fantástica para a formulação da nossa política ambiental. Dedicou um capítulo inteiro ao meio ambiente, dividindo entre o governo e a sociedade a responsabilidade pela preservação e conservação. Pena que o nosso governo hoje de 2020 não consiga a lei, nem o ministro de Meio Ambiente consiga a lei. Isso é tão bonito da Constituição e tão útil. Bom, logo após foi criado o programa Nossa Natureza, que estabeleceu diretrizes para a execução de uma política ampla de proteção ambiental. Em 1989, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, foi criado pela Lei 7.735, em 1989. Em 1990, foi criada a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República, SEMAN, ligada à Presidência da República, que tinha no IBAMA seu órgão gerenciador da questão ambiental, responsável por formular, coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional do Meio Ambiente. E da preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais renováveis. Em 1991, realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92, na qual participaram 170 nações. A Rio 92 teve os principais objetivos: identificar estratégias regionais e globais para ações referentes às principais questões ambientais, examinar a situação ambiental do mundo e as mudanças ocorridas depois da Conferência de Estocolmo, examinar as estratégias de promoção de desenvolvimento sustentado e de eliminação da pobreza nos países em desenvolvimento. Foi criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente em 15 de março de 1985 no governo José Sarney. Anteriormente, as atribuições dessa pasta ficavam a cargo da Secretaria Especial de Meio Ambiente, do então denominado Ministério do Interior. Em 1990, no governo Fernando Collor de Mello, o Ministério do Meio Ambiente foi transformado em Secretaria do Meio Ambiente, diretamente vinculado à Presidência da República. Esta situação foi revertida há pouco mais de 2 anos, mais ou menos, não me lembro, depois, em 19 de novembro de 1992, no governo de Itamar Franco. Em 1993 foi transformado em Ministério de Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Em 1995, em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, adotado posteriormente o nome de Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente. Em 1999, isso é um grande marco, o governo Fernando Henrique Cardoso retornou a denominação de Ministério do Meio Ambiente. Bom, meus amigos, este breve e incompleto resumo, que não pretende ser completo, permite-nos observar o crescimento e a maturação das ferramentas da gestão ambiental no Brasil. Nós que atuamos na área ambiental, de modo geral, nos sentíamos amparados com boas, mas não perfeitas, ferramentas para a gestão ambiental no Brasil, que foram adquiridas durante muitas décadas, como vocês viram. Infelizmente, hoje, em 2020, temos a sensação que tudo está indo por água abaixo e que precisamos tomar algumas atitudes de recuperação. O atual governo, em relação especificamente à área ambiental, vem tomando atitudes que revelam desprezo, descaso, omissão, irresponsabilidade no que lhe compete, segundo o artigo 225 da Constituição Brasileira, que impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente.
Bom, meus amigos, se a gente olhar esse governo, nós vamos perceber um enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, destruição e enfraquecimento das unidades de conservação e reservas legais, fim das reservas legais, algumas delas, freio na fiscalização, destruição e enfraquecimento dos órgãos como IBAMA e CONAMA, nomeação de policiais e militares em lugar de especialistas em biodiversidade e sustentabilidade, desmantelamento da política climática, estresse no fundo amazônico, enfraquecimento do Código Florestal, para citar algumas coisas. Parece um caos, mas eu sou um cara positivo, né? Eu tenho certeza que o empenho da população, ambientalistas, cientistas e órgãos internacionais irão reverter esse quadro e em breve tudo voltará à normalidade. Amigos, vamos refletir sobre o meio ambiente e a sustentabilidade com muito amor, muita paixão, mas também com muita ciência, muita técnica e focado no bem comum de toda a biodiversidade e sustentabilidade para um futuro comum mais harmônico e feliz. Meus amigos, boa reflexão e até a próxima. Vejam o meu canal nas redes sociais como Oswaldo Campos JR. Beijos e até mais.